Um artigo lido por nós aqui, do Dr. Samuel Hanan, se a pronúncia não estiver certa, depois eu corrijo com ele próprio. Ele é engenheiro especializado nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças. Empresário, foi vice-governador do Amazonas, por sinal, e autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Dois títulos aparentemente otimistas, mas podem ser verdadeiros. E a gente quer que ele, portanto, aqui nesse nosso programa de hoje, nessa entrevista ao vivo, pela qual eu agradeço, e muito, viu, doutor Samuel, nos fale melhor sobre isso. Os brasileiros estariam dentro de uma descrença nacional com seu próprio país, de acordo com o que basicamente ele tratou nesse artigo que nós demos e que nos despertou para entrevistá-lo, nos tornou interessados aí em tê-lo aqui no programa ao vivo. E por esta razão, mais uma vez, agradeço. Doutor Samuel, muito bom dia. Bom dia, estou à sua disposição. Eu A falei... dos nossos telespectadores e ouvintes. Eu falei correto, seu sobrenome é Hanan? Falou correto. Tá. Doutor Samuel, os dois títulos do seu livro, de alguma forma, se comunicam. Num deles, o senhor intitulou Brasil, um país à deriva, e no outro, Caminhos para um país sem rumo. Por que o seu olhar é tão pessimista assim? Não sou pessimista, eu sou até otimista. E vou informar, eu estou, mais alguns dias, estou lançando um pequeno livro, vamos chamar assim, Brasil, que país é este? Junto com o professor Ives Gandra. Então, não é, os temas são assim, é porque é a realidade brasileira. Eu nasci ouvindo meu pai falar para nós filhos, meus filhos, estudem muito. O Brasil é um país do futuro. O Brasil é um país das oportunidades. Fiquei velho e vi que meu pai era um otimista, diferente do que você achava. Por quê? Ele achava isso e eu acho que ele foi um otimista e se enganou só não completar a frase. O Brasil é um país das oportunidades. Se ele tivesse ouvido o Roberto Campos, ele colocaria a vírgula e botaria perdida. E nós temos sido um país que realmente é desperdiçado muitas coisas boas que nós temos, por maus governos. Não é esse nem aquele, não é partido. Se você pegar os últimos 30 anos, foram todos reprovados, na minha opinião, porque temos tudo e não temos nada. Eu vou dizer para você onde me leva essa conclusão, para os nossos telespectadores. O Brasil é um país que tem 80% da população brasileira. Olha, vou botar diferente: 61% da população tem remuneração de até um salário mínimo. 60% da população. 30% e 32% a mais tem remuneração até 3 salários. Então, 92% da população tem uma remuneração de não dar $800 por mês. É muito baixa a remuneração. Muito e muito baixa. Principalmente um país que cobra tanto tributo. E tem coisas boas, muito boas, por isso que dá a indignação. Vou dar um exemplo. O setor agrobusiness no Brasil é um exemplo de como o setor privado pode ir muito bem, sem governo. O agrobusiness hoje é responsável 26%, 28% do PIB brasileiro. 30% dos empregos formais, mais de 40%, mais ou menos, das exportações, mais 150% do saldo da balança comercial. Nós temos hoje o orgulho, 40% da produção mundial de soja no seu complexo. Temos 30% no que diz respeito à produção de milho, algodão, 80% de suco de laranja, produção mundial, 25% da produção de carne bovina, 30% da produção de carne de frango.
Então, nós somos um país que tem apenas 2,5%, 2,6% da população mundial e temos esses números de produção de alimentos. E temos fome. Não temos remuneração, não tem salário, não tem emprego. Hoje, 25% da população não tem renda nenhuma de trabalho. Então, esses é que me levam a embasar esses títulos dos livros. Não é pessimismo. Eu acho que nós temos tudo para dar certo. Os governos é que precisam mudar. Doutor Samuel citou aí como seu parceiro no próximo livro, doutor Ives Gandra, vamos lembrar que se trata dos maiores juristas desse país. Esse era o tipo de homem que eu queria ver lá no STF, inclusive, como ministro, né? Desse nível que a gente queria. Mas, em todo caso, não é essa a questão. O senhor diz também que o agro consegue produzir independente dos governos. Né? Mas, por outro lado, eu vejo aqui que eles ficam lá esperando. O agro fica esperando todo ano o Plano Safra. Nós somos aqui de uma cidade de muitas indústrias de máquinas agrícolas e tudo mais, cujas vendas dependem de financiamentos governamentais e subsídios para que os produtores comprem. Ainda assim, o senhor acha que o agro é tão independente assim dos governos, doutor? Olha, eu acho que sim, porque o que o governo faz em relação ao agroeconomia, e faria muito bem se não ajudar, não atrapalha, o tributo, a tributação no Brasil é muito alta. Sobretudo, agora mesmo passou essa reforma tributária, que, na minha opinião, só tratou de imposto sobre consumo, e tem um lado positivo, que vai reduzir bastante, até tornar isento muitos produtos da cesta básica, da educação. Ótimo, parabéns. Mas teve tanto lobby nessa reforma que foram criadas tantas exceções, tantas reduções para determinados setores da economia, inclusive de eventos, de shows, teve redução, que a alíquota padrão vai ser a primeira ou segunda maior do mundo, sob o consumo de todo mundo que não está pioado. Então, você pode reduzir a produção de alimentos, mas não reduz o imposto do transporte, não reduz o imposto do varejista. Então, traz uma cadeia que não é completada. Isso é que leva. Eu acho que o Brasil precisa ser repensado. Mas eu acho também que não é problema econômico. O problema do Brasil, os problemas brasileiros, na minha avaliação, são políticos, éticos, morais e comportamentais. Não é econômico. Econômico, o Brasil pode dar show, mas nesse outro lado não dá. Nós não podemos ter o que nós temos visto. Você, por exemplo, vou dar um exemplo para quem quiser dizer. Há 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, ninguém fala mais de corrupção no Brasil. Acabou a corrupção? Sem nenhum ato. Não teve uma lei, não teve um inquérito, não teve mais nada, ninguém fala. E se você retroceder 2 anos, era só corrupção. E é gigante. E nós não fazemos mais nada, não tem corrupção. E as instituições internacionais, sobretudo a transparência internacional, que tem um índice que ela calcula mundial, chamado índice de percepção de corrupção, nós caímos simplesmente 35 posições. E só nos últimos 2 anos caímos mais 10 posições, estamos 104 hoje na nossa posição, dizendo que tem. E tem organismos internacionais que até dimensiona, estima, como 250 bilhões de anos. E aqui ninguém fala. Então, essas coisas que me levam a achar que nós precisamos de uma reforma política. Não é econômica, não é tributária. Por quê? Nós não podemos ter foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, como é chamado, de 55 mil, 60 mil pessoas. Não
é utópico demais esperar uma reforma política de verdade, não apenas uma passadinha de pano que eles fazem de vez em quando na reforma, e intitulam, chamam de reforma política, ou dão até o nome de mini-reforma. Eu também concordo com o senhor, mas passou, faz muito tempo que passou do tempo de fazer uma grande reforma política. Mas eu já não sonho mais com isso, professor, doutor, porque a reforma vai depender deles próprios vão legislar sob as próprias condições deles. Não é utópico pensar que, desculpa a expressão se ela for grosseira, não vai dar para colocar o gambá para cuidar do galinheiro, doutor. Olha, quando eu digo reforma política, são coisas simples que está faltando, e é unanimidade. Se você olhar a mídia, tem dado isso toda hora. Por exemplo, não pode, tem que ter foro privilegiado. Tá bom, tem que ter. Mas não tem que tornar imprescritíveis os crimes contra a administração pública? É fácil. Uma lei simples, tornando imprescritível. Não, tem gente que está sendo tratado com ficha limpa porque prescreveu. Mas, doutor, bastará, portanto, a aplicação de alguma lei e será simples. Aí o senhor me remete aqui ao judiciário como outro poder, onde recentemente o ministro Toffoli anistiou a JS e toda vez eu esqueço o nome dessa construtora, a Odebrecht, que do pagamento de bilhões que eles deveriam, mas não pagaram uma multa. Eles tinham que devolver o dinheiro para o Estado, porque é de lá que eles tomaram criminosamente e confessaram o crime. O senhor Toffoli deu uma anistia para eles. E o senhor Barroso, presidente do STF, que poderia convocar o STJ para dizer assim, o colegiado é que vai decidir isso. Aí não um ministro só. O senhor Barroso também podia fazer isso e não fez. Então eu fico perguntando, basta fazer uma lei? Se as leis têm tantas interpretações versáteis, assim como a gente viu de novo nesse episódio, um pensa de um jeito, decide de um jeito, o outro setor decide de outro, essa insegurança jurídica toda, não seria um contraponto à ideia de que a lei bastaria para regular uma administração pública melhor? Olha, não tem dúvida que você abordou um ponto vital. Anistia por um ministro do Supremo, de um colegiado de 11 ministros, anistia de 10, 12, 15 bilhões. Agora, olha as incoerências. O governo federal, através do ministro da Fazenda, está bom ou mal, não quero julgá-lo, todos os dias atuando no Congresso para cobrar imposto mais 10 bilhões aqui, 12 ali, e um ministro sozinho, depois de 5 anos, 3 anos, 5 anos, vai e suspende o pagamento de 10, 12 bilhões sozinho de uma empresa ou duas empresas e está aberto para outras. Fazer o quê? Fazer a mesma coisa, tendo réu confesso, e foram presos e julgados as pessoas que disseram, sou corruptor. É uma confissão. Agora, você olhar, nós temos um Supremo, não temos 11 Supremos. Então, na lei também tem isso, tem que acabar a decisão monocrática, a não ser para habeas corpus, coisa relevante e urgente. Mas ninguém quer. Não precisa interpretar a lei, tem que ser lei clara. Não serão admitidas decisões monocráticas pelo Supremo, com exceção de habeas corpus ou coisas relevantes, urgentes e inadiáveis. Mas não depois de 3 anos, 5 anos. Bom, não tá correto. Então, essa é a outra. A imprescritibilidade também evita que corruptos sejam anistiados pelo tempo. Não pela honestidade. Isso é que me dá a sensação da descrença. Porque a pessoa, um jovem, vendo televisão todos os dias, vendo que corrupção pode até ensejar que as pessoas jovens, inexperientes, vejam que corrupção é meio de vida. É meio de sucesso. Isso é perigosíssimo. O precedente é bastante perigoso, né? Porque você vê grandes empresas
bem rapidamente, doutora, é preciso falar rapidinho, de um modo muito simples, porque a grande mídia não está divulgando muito isso aí tudo que aconteceu. Não sei por quê. Mas o fato é que é o seguinte, a Odebrecht e a JS, punidas na Lava Jato, elas iam ter para os seus responsáveis aí X tempo de cadeia. Os caras disseram, vou delatar. Por quê? Porque delatando diminui o tempo de cadeia deles. Ao delatar, eles confessaram todo esse uso criminoso do dinheiro público. Aí, então ganharam sim a redução da pena, conforme combinado. Mas foram punidos pelo que confessaram, que tomaram esse dinheiro aí do país nos seus negócios e agindo de modo considerado aí no próprio processo criminoso. Aí os caras começaram a pagar, não, não é multa, eles estão devolvendo o dinheiro. No meio do caminho, o ministro Toffoli, a pedido dos interessados, decidiu aquilo que é uma anistia, quer dizer, para de pagar, e já parou de pagar. Então, quando é assim, a decisão foi só de um ministro, mas o ministro Barroso, a quem é dada a atribuição de defender a moral e tudo mais do próprio STF, ele poderia convocar o Supremo e ali decidir, não, isso aí só vai valer pelo voto de todos os ministros, não de um só. Ele silenciou, ele se calou, não tomou essa medida como aqui a gente esperava. Isso foi... Bom, isso feito... O doutor Samuel Hanan, nós estamos conversando com ele, ele foi até vice-governador do Amazonas, mas ele é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas, autor de vários livros. Aí eu pergunto ao senhor, estamos criticando aqui as instituições brasileiras naquilo que elas estariam falhando. Mas vamos fazer uma meia-culpa. O ano passado, Pesquisa Mundial constatou que de oitavo, o que já era grave, saltamos para segundo país no mundo em que o povo tem a menor noção do próprio país, das condições que ele vive. Ou seja, nós somos, de acordo com essa pesquisa, o segundo país do mundo sem noção da própria realidade. O povo não tem, se não na totalidade, mas em boa parte, um pouco de culpa nesta realidade que estamos vendo, doutor? Olha, vou me permitir citar três pensamentos que foram de um grande filósofo italiano, Nicolau Maquiavel. É conhecido como Maquiavel. Olha só a precisão desse homem que falou o seguinte, sobre corrupção. Estou falando de entre 1469, que ele nasceu, e 1527, que morreu. Mas olha a precisão no nosso dia de hoje. Um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade, merece a escravidão. Primeiro. Segunda dele, um país cujas leis são lenientes, é o nosso caso, e beneficiam bandidos, eles chamam, também é dele a expressão, não tem vocação para a liberdade. Seu povo é escravo por natureza. Agora eu fecho com o terceiro dele, que diz muito o que você abordou. Uma pátria onde receber dinheiro mal havido, olha a expressão, a qualquer título, é algo normal, não é uma pátria. Neste lugar não há patriotismo, apenas interesses e aparência. Maquiavel falou isso. Então, quando você diz que o presidente do Supremo não agiu, eu estou dizendo, se a lei tivesse uma lei, não pode ter decisão monocrática, ele teria que convocar. Não pode ter, não prescreve, não pode ter. Essas coisas têm que estar claras. Reeleição também foi um horror para o Brasil. Se você olhar o que houve, é um horror. Então, tem várias coisas. Por exemplo, mulheres, filhos, parentes são suplentes de senador, são vice-governador, vice-prefeito. Isso tem que acabar, não pode ter parente. Então, faltam mais 10 ou 12 princípios que não é que eu saiba, são frutos
são fruto do que eu estou vendo todo dia na televisão. Todo mundo dá. E agora, por exemplo, corrupção. Passou como se fosse espasmódico, Novalgina resolve. Não é o que está acontecendo. Precisa uma reforma política. Eu, se fosse presidente da República, jamais daria poderes absolutos para ministro da Fazenda. Porque o nosso problema não é econômico, o nosso problema é político. É Congresso, são leis, cumprimento. Você falou judiciário, eu vou dizer uma coisa que me espantou. Saiu agora há pouco, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, no mesmo dia, eu acho, uma diferença de um dia. O Poder Judiciário no Brasil é responsável por um gasto 1,61% do PIB brasileiro. O Poder Judiciário da OCDE, que congrega 37 países de expressão econômica, 0,37. Nosso é 1,61. A Alemanha, 0,30, 0,40. Itália, mesma coisa. A diferença, nós 1,61. Sabe quanto é a diferença em relação ao CDE? 1,61 menos 0,4, 1,20. 1,20 do nosso PIB dá mais de 130, 140 bilhões ano. Nosso judiciário custa mais que o judiciário da média dos 37 países da OCDE. Aí você olha mais, vai mais profundo. Nós temos muito menos juízes por cada 100 mil habitantes do que esses países têm. Então, nós temos menos juízes e temos um gasto astronômico desse. Significa o quê? Tem alguma coisa errada, mais privilégio, mais salário, mais benefício, mais penduricário, o que você quiser chamar. Mas está aí. Assim vai. A sociedade é culpada. Nós somos culpados. Não é o governo. Eu gosto sempre de usar citações de pessoas que passaram e marcaram a posição no mundo. Sim. Martin Luther King foi um. Ele chegou a dizer o seguinte: a omissão não é representada pelo silêncio. A omissão é muito mais representativa da cumplicidade e da conivência. Na medida que nós, sociedade civil, nos omitimos, nós não estamos silenciando, nós estamos aceitando. O silêncio dos justos, né? O silêncio dos justos é tão pernicioso quanto o crime, quanto a maldade dos desonestos, né? Em tese foi isso que ele falou, né? E a gente vê isso. Nós temos que mudar, sociedade, temos que cobrar mais ao Congresso, porque nada vai mudar sem mudar as leis. Mas, doutor, por falar em Congresso, quando a gente volta o nosso olhar para o Congresso, nós vemos, só para pegar os últimos governos, Fernando Henrique sofreu dezenas de tentativas de impeachment. Todos os governos, todos eles de alguma maneira receberam lá mais ou menos pedidos de impeachment. O próprio ex-presidente Bolsonaro, acho que o Lula agora está com um monte de pedido de impeachment também. Enfim, e esses pedidos de impeachment, eu percebo, quase sempre não têm o propósito de estabelecer a justiça, vamos dizer assim. O propósito é outro. São meios que o Congresso tem para intimidar os governantes, chamá-los à fala e intimidá-los. Assim o Lira fez com o próprio Bolsonaro. Não é? Ele começou a intimidar, o Bolsonaro teve que abrir lá 13 bilhões para o Lira distribuir, até absurdamente de forma secreta, né? Até isso teve. E continua o Lira lá querendo dinheiro para as emendas e tudo mais. O Congresso virou um banco. Onde deveriam ser tratadas, aí virou um banco. Então, esse jogo me mostra que nós estamos num país semi-parlamentarista na prática. Né? Olha, eu tenho chamado, em vários artigos meus, que o Brasil, não sei se os senhores vão concordar, o Brasil hoje está reeditando as capitanias hereditárias de 1500. O rei Dom João, designou
vários donatários com poderes absolutos para fazer tudo na sua área territorial, com uma única obrigação: cobrar imposto. Então, esses donatários ficaram com poderes absolutos, e o resto da população ficou passando necessidade, todo tipo de necessidade, são os vassalos da época. Nós estamos reeditando os capitanias hereditárias. Nós temos donatários do poder, que fazem tudo o que querem, e todo mundo da classe C, D e E, que são 90 e poucos por cento da população brasileira, são os novos vassalos. Por que são novos? 90% da população, 60% da população ganha um salário mínimo. 80% dos aposentados ganham um salário mínimo. E olha, eu vou fechar esse desabafo, com permissão dos senhores. Sim, claro. Onde não tem liberdade política sem liberdade econômica. O nosso povo não está votando pelo que quer, mas pelas promessas. Né? Um povo que tem 80% dos aposentados recebendo um salário mínimo, 1.412 hoje, e ainda paga INSS, paga isso, paga isso. Não pode. Esse cidadão não tem liberdade política. Ele é refém. É isso que nós temos que ver, essa concentração de renda asfixiou o país. Agora, por isso que eu digo que temos novos donatários, sim. São essas pessoas que estão entronadas no poder e não abrem mão de 1 milímetro dos privilégios. Olha, tem uma pessoa, não me lembro se era professor, se era cientista, chamado John Kenneth Galbraith. Ele disse que as pessoas que detêm privilégios preferem correr o risco da sua destruição total a ceder milímetros de privilégios. É o que nós temos hoje. Concorda? Está cheio disso. Não sei se os senhores concordam. Mas o debate está aberto não só para convergentes, como para divergentes. Eu acho que nós temos aqui discutir e não ficar tão desinteressado assim, doutor, porque, como o senhor próprio disse aqui, há um sentimento de descrença nacional com o próprio país. Mas eu também percebo que há um desinteresse muito grande do próprio povo em relação aos seus interesses. A classe política, a classe que dirige, enfim, a todos aí que estão dentro, representando cada um dos brasileiros, né? Então, acho que essa passividade, esse desinteresse, né? Doutor, o senhor que é um pensador, um analisador, um jeito que reflete o nosso país, a gente como jornalista que tem o dever de saber um pouco mais do que às vezes uma pessoa que tem outra função na sua vida, a gente faz isso por dever de ofício e como cidadão, aí a gente passa a ser um analista mais frequente que os outros, o senhor pela sua função. E eu percebo que ao ficar tratando sobre esses assuntos, às vezes eu noto que as pessoas me acham um chato. O senhor já teve a sensação de ser chato porque o senhor leva esse país a sério, doutor? Eu vou fazer agora, eu vou pegar o seu gancho para fazer uma crítica à sua classe jornalista, classe, a mídia. Vocês acham que não tem mais corrupção? Ninguém noticia mais nada. Vocês não noticiam nada. Não, nós noticiamos aqui sim. Tá? Então, essas coisas, as pessoas comuns precisam das pessoas que influenciam vocês. A sociedade civil é responsável. Nós temos a mania brasileira de culpar o governo, com razão. Mas nós também temos parte dos problemas, porque nos omitimos, silenciamos. É corrupção, são benefícios, renúncias fiscais, privilégios e mais privilégios. Eu vou dar outro exemplo que também está aí latente.
Sabe quanto custa, em média, um servidor público federal? Um servidor público federal está custando R$ 240 mil por ano ao país. 200 de média. Um servidor estadual, mais ou menos 80 mil. Um terço. E o servidor municipal, mais ou menos 40. 40 municipal, 80 estadual, 240 o federal. 240, está no número redondo, dá 20 mil por mês, é a média do servidor público federal. Agora, as carreiras fundamentais, professor ganha 20 mil por mês? Professor de ensino fundamental? Não. Um médico ganha menos, um enfermeiro ganha menos. A saúde, segurança, a mesma coisa. Então, o Estado, na minha concepção, quando você elege um governo, você elege o governo, é uma espécie de um procurador, você está delegando poderes para ele cobrar tributo da população e devolver na forma de serviços. E esses serviços não estão vindo. E ninguém cobra. Não tem uma educação em tempo integral. Quando vem esse exame da avaliação internacional PISA, é um desastre. Na última vez, agora, PISA 2022, 76ª posição. Na América Latina, somos o 8º no PISA. Corrupção. Tem 103 países mais honestos do que nós, setor público, que nós estamos na 104. Nossas guerras internas. Homicídios. 44, 45 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil, na rua, homicídio. 44, 45, é uma guerra. É muita coisa, né, doutor? E bota mais estradas fatais, acidentes fatais. Mais 40 e pouco, quase 100 mil brasileiros morrem todos os anos por homicídio, por acidente de trânsito. Isso são guerras. Agora, você vê, nós estamos o Brasil busca incessantemente, não quero referir ao governo atual, a todos, busca querer ser protagonista internacional e coadjuvante aqui. Nós somos coadjuvantes, ninguém pede um cessar-fogo da guerra interna aqui. Verdade, o senhor tem toda a razão, é verdade. A postura nossa chega a ser até arrogante lá fora, mas internamente a gente se sente, se trata como uma corrutela. O senhor tem toda a razão. Tá certo. Doutor, eu vou aqui... eu acho que isso vocês têm que reverberar mais. Mas eu me permito aqui fazer uma breve defesa aqui em relação a essa... Não que o senhor tenha generalizado, o senhor não fez isso. Mas por vezes a gente é considerado tudo num pacote só. De uma grande mídia que eu concordo com o senhor, ela vai ao sabor de interesses, às vezes, das próprias corporações, né? E por isso mesmo omite um monte de informações ou não trata devidamente a informação como o cidadão merecia receber em sua casa, no seu televisor, no seu rádio e pelos outros meios aí. Mas eu vou dizer assim, que, na verdade, embora isso exista, e nesse aspecto o senhor tem razão, não é o todo. Nós temos 7 mil e poucas emissoras, por exemplo, nesse país aqui, e incluindo o nosso grupo de comunicação, a gente não... Essas grandes emissoras omissas não nos representam. Quer dizer, talvez seria bom fazer só essa observação. Vou lhe interromper para pedir perdão, não falei todo. Não, eu disse que o senhor não generalizou, não. Só estou fazendo essa observação aqui, porque só para o senhor ter uma ideia, às vezes, por exemplo, nós temos dificuldade de ter entrevistados tão bons como o senhor para falar livremente dessa inquietação e tudo mais. É que é muito difícil, o senhor sabe. Eu pego deputados aqui para entrevistar, eles querem falar aqui das emendinhas que eles fizeram. Não, estão mandando 100 mil para o hospital, mandando não sei o quê. Eles não querem falar, entrar mexer na ferida como o senhor está fazendo aí. E quando eu tenho essa oportunidade, só para o senhor ver como a gente essa imprensa omissa não nos representa, para a gente embora as circunstâncias sejam desagradáveis, é uma grande alegria ter entrevistados com o nível do senhor, né? Então, só para separar, como eu também separo o senhor, que foi vice-governador, de outros vice-governadores indecentes que a história dos estados
Já teve. O senhor não é um deles, está na cara que não. Então o senhor vê que existem essas exceções, mas elas têm que ser mais inquietas. Então cabe à imprensa mais livre, né, vamos dizer assim, de outros interesses, ser mais inquieto mesmo, acordar o cidadão, porque o cidadão está dormindo, doutor. O brasileiro está dormindo. O país precisa dele agora para purificar um pouco as ações institucionais, pô. Olha, eu concordo com tudo que você falou. A grande mídia e o pequeno veículo de comunicação não tem dúvida. Como tem em toda e qualquer profissão, tem os mesmos problemas. Mas, o que precisamos ver, por exemplo, você me lembrou agora um documento que eu escrevi olha, na época do Collor ainda, presidente da República. Eu chamei Acorda Brasil. Acho que está faltando a Acorda Brasil. Tem que acordar. E Antes que quem seja pode tarde. acordar? Quem pode tirar do silêncio a população? Somente a imprensa. Somente vocês. Vocês têm um papel muito importante. Como cobrar do Congresso. O Congresso também. Não é presidente da República, não. Para mudar isso, é problema político, passa pelo Congresso. E quando você vota para... Se você fizer uma enquete, perguntar das pessoas em quem você votou para deputado na eleição passada, ninguém lembra. É verdade. Vamos depender dele, todas as mudanças passam pelo Congresso. Verdade. A eleição que está chegando aí. Nas cidades do interior não, porque as pessoas se conhecem mais, eles lembram quem votou para vereador. Mas pega São Paulo, capital, grandes centros, pergunta lá para a maioria para quem que ele votou para vereador, ele não lembra. Que país é esse? Que povo que nós somos, meu Deus do céu? Olha, doutor, é tão raro oportunidades como estas do senhor que a gente foi buscá-lo no Amazonas. Não sem qualquer desprezo pelo seu estado, pelo contrário, ele é um gigante também, pelas suas diversidades todas, biodiversidade, tanta coisa, enfim, pelo todo aí do seu estado. Mas é tão difícil encontrar também no próprio meio político alguém que fala verdadeiramente sobre as coisas. E são tão raras essas oportunidades que devo também por isso lhe agradecer pela gentileza desses minutos que o senhor dedicou aqui, não só ao nosso meio de comunicação, ao nosso grupo aqui, mas através das emissoras aqui, que é de TV, de rádio, pela internet, o senhor ter possibilitado essa despertar da reflexão para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Por isso, agradeço muito, muito mesmo pela sua gentileza, viu? As entidades de classe empresarial, trabalhador, também precisam se mexer. Está todo mundo anestesiado. Né? Olha, eu não sei, tem um grande líder político, vocês podem pesquisar melhor do que eu sobre isso, talvez até vocês saibam de pronto. Teve um grande líder político no Brasil que uma vez falou o seguinte: quem quiser ficar rico, passe longe dos mandatos e da vida pública. Um grande político, nossa, um grande líder. Eu achava que era o Ulisses Guimarães, mas pesquisei e não achei. Vê hoje. Vê se isso aí se aplica. Bem, não quero falar nada. Fica desafio para vocês da mídia. Para pensar, né? Doutor, muito obrigado. Nós conversamos com o doutor Samuel Hanan. Ele é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, foi vice-governador do Amazonas e autor dos livros Brasil, um país à deriva e caminhos para um país sem rumo. E vem aí uma nova edição aí de mais um livro de sua autoria. Doutor, foi muito bom, embora o assunto seja indigesto, mas é preciso falar sobre ele. Mas a possibilidade de entrevistá-lo, a entrevista que o senhor nos concedeu para a gente foi de grande valia. Fiquei muito feliz em ouvi-lo. Muito obrigado pela gentileza, viu? Mais uma vez, bom dia. Bom dia e obrigado a vocês. Estou sempre à disposição